galera, beleza? Seguinte, sejam bem-vindos novamente ao canal Fel. E hoje vamos estar aqui reagindo e dando os nossos famosos pitacos no vídeo do Periferia da Bola, um canal aí com quase 3 mil inscritos, ou seja, um canal possivelmente um pouco mais recente e tal. Um vídeo de 2 dias atrás que é times pequenos, e lembrem esse teatros, que ganharam a Champions League. A gente tem que entender que esses campeões um pouco mais alternativos, com algumas aspas, da Champions League, a gente tem que entender o contexto da época que eles foram campeões e o momento do futebol europeu naquela época. E também a questão da formatação da Champions League, entendeu? Porque naquela época a Champions League era muito mais democrática, vários times menos expressivos ou que hoje a gente meio que não conhece muito bem, chegavam em fases mais agudas, chegavam em semifinal e coisa do tipo. Tipo, porra, Anderlecht chegando em quartas de final, Grasshopper chegando em quartas de final, times da Finlândia chegando em semifinal, Colônia chegando em semifinal, pô, um par de time, tá ligado? E esse vídeo aqui mais ou menos vai mostrar esses times e mostrar como estão as situações deles. São aqueles times campeões, aqueles times. Vou dar um exemplo aqui que provavelmente ele vai colocar no vídeo, sei lá, um Steaua Bucareste. O que aconteceu com ele, como que ele tá hoje, e por aí vai. Mas novamente, não são times pequenos, a gente tem que entender isso. São times menos reconhecidos, não são times ingleses, não são times da Alemanha, na maioria das vezes, ou são times menos expressivos, porque nem todo. Porque, porra, pega um exemplo, na Alemanha o Bayern é 30 e poucas vezes campeão, e o segundo maior campeão é o Nuremberg, cara. É o Nuremberg. Me fala quantas vezes aí você ouviu falar do Nuremberg nesses últimos anos, entendeu? Nem é o. Não, gente, não é o Borussia Dortmund o segundo maior campeão, é o Nuremberg, entendeu? Cara, é um bagulho assim muito louco, cara. Se você for se adentrar muito assim na história do futebol europeu, cara, você, e principalmente nessas temporadas mais antigas da Champions League, ali de principalmente anos 70 e 80, você vai ver muita coisa muito foda, muito curiosa, que tipo assim, você pensa, caralho, mano, eu nunca imaginaria que esse time aqui chegou numa semifinal, ou que esse time aqui participou da Champions League, tá ligado? Se você acabou não conhecendo Young Boys, Clube Brugge, Dinamo Zagreb, cara, esses outros times que provavelmente ele vai mostrar aqui, cara, é coisa de maluco, cara. É só você dar uma pesquisada em tabelas antigas, em chaveamentos, confrontos antigos da Champions League, que vocês vão ter mais ou menos uma noção do que eu tô falando. Então vamos lá, periferia da bola e desce pro play. Você aí, já ouviu falar de Real Madrid, Barcelona, Bayern de Sim, Munique? sim, já ouvi. Afinal, esses times são gigantes da Champions League, né? Mas se eu te disser que já teve time que Ah ganhou a lá, já tem o orelhuda Steaua e hoje tá Bucareste aqui sumido, logo na tora. escondido no limbo do futebol ou até mesmo jogando na segunda divisão. Então segura aí, porque no vídeo de hoje a gente vai falar de times pequenos que já foram reis da Europa, mas que pouca gente lembra. Bora? Nottingham Forest. Era uma vez em 1865, na cidade. Cara, a história do Nottingham Forest é muito. Acho que é o Bob Clough, Peter Clough, eu não lembro. Alguma coisa assim, é Bob Clough ou Peter Clough. Que foi o cara, tipo assim, que mudou a realidade do Nottingham Forest. Nottingham Forest era só mais um Manchester City antes do dinheiro na vida, né? Um time que fazia uma gracinha ali, outra, não tinha ganhado nada, até que chega ali o início, a segunda metade o final dos anos 70 para o começo dos anos 80, onde o Nottingham Forest simplesmente ganha campeonato inglês, ganha a Copa da Inglaterra, faz campanhas absurdas no campeonato inglês, sobe, né, da segunda divisão, é campeão inglês depois, aí ganha a Copa da Inglaterra, ganha duas Champions League seguidas, ganha, se eu não me engano, também a Recopa Europeia. Se eu não me engano, só não ganha o Mundial, porque, se eu não me engano, eles nem chegam a ir, né, tá ligado? E, gente, cara, foi aquilo ali, foram, acho que um período ali, posso dizer, de uns 4 5 anos ali, absurdos, e depois o time simplesmente voltou a ser o que era, um time pequeno com muitas asas. Mas, cara, você vê um time. Basicamente você vê, porra, por exemplo, a gente pegar um exemplo
exemplo assim, bem crasso, mas pegar o Vasco como exemplo. Pensa o Vasco, ele teve aquele período ali de 98, né, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, 97, papapá, aí ganhou aqueles campeonatos ali no começo dos anos 2000, aí cai e fica naquilo. É mais ou menos o que acontece com o Vasco hoje em dia. É claro, o Vasco é bem maior, bem mais relevante que o Nottingham Forest, isso é óbvio, mas é uma história ali um pouco equiparável. É um time que teve uma ascensão muito forte, teve um nível muito forte e depois simplesmente caiu num marasmo absurdo de segunda divisão, ioiô, e nunca se estabilizar na Premier League. Agora, recentemente, aí, eles meio que voltaram, então, e agora, se não me engano, estão em terceiro ou quarto lugar na Premier League, então, tem uma grande... Recentemente, eles fizeram 7-0 no Brighton aí, que, porra, é um time que já está estabilizado na Premier League já há um tempo. E eu acho que agora vai fluir, né, cara? Porque aparentemente eles estão com uma boa administração, eles sofreram muito nessas últimas 2 temporadas aí de quase rebaixamento, mas agora aparentemente eles estão com uma administração um pouco mais eficiente na questão futebolística e possivelmente vão aí galgar coisas maiores, talvez até ir para uma Champions League, o que eu acho bem provável e eu acho que até vai acontecer. No mínimo eles pegam uma Europa League, ou seja, voltando para um campeonato europeu depois de porra, muito tempo mesmo. De Nottingham, um clube de futebol que acabava de nascer, o Nottingham Forest Football Club. Por mais de um século, o clube trilhou caminhos modestos até que em 1975, sob a liderança carismática de Brian Clough, iniciou uma transformação notável. Em 1977, o Forest foi promovido à primeira divisão e surpreendentemente conquistou o título inglês na temporada 1977-78. Impulsionado por esse sucesso, o clube embarcou na sua primeira campanha europeia na temporada 1878-79, na Liga dos Campeões. Nessa jornada, o Forest superou adversários formidáveis, incluindo o Liverpool, então campeão vigente, nas primeiras fases. A caminhada culminou na final contra o Malmo, realizada no Estádio Olímpico em Munique. Com gol solitário de Trevor Francis, o Nottingham Forest sagrou-se campeão europeu pela primeira vez. Na temporada seguinte, 79-80, o clube defendeu seu título com bravura, enfrentando o Hamburgo na final, no estádio Santiago Bernabéu em Madrid. Novamente com uma vitória por 1-0 com gol de John Robertson, o Forest consolidou sua lenda ao conquistar o bicampeonato europeu. Atualmente, o Nottingham Forest vive um período de renascimento. Vocês pegaram o nível dessas finais aí, essas 2 finais que o Nottingham Forest pegou? Primeiro pega o Malmo da Suécia e depois pega o Hamburgo da Alemanha. Não é nem o Nuremberg que eu acabei de falar pra vocês, não é nem o Schalke 04, não é nem, sei lá, o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, é o Hamburgo. Entendeu? Então, para vocês verem como era bem diferente os, podemos dizer, protagonismos, o protagonismo era muito mais dividido naquela época. Não tinha-se pouquíssimo. O protagonismo era bem mais dividido e era uma competição que tinha tendência a ter alguma hegemonia uma hora ou outra, entendeu? Que no caso, tipo, teve o Ajax ali, primeiro teve o Ajax, foi 3 títulos seguidos, aí depois o Bayern 3 títulos seguidos, aí depois vem o Liverpool, se não me engano é 1 ou 2 títulos seguidos, aí depois entra nessa draguinha aqui até voltar a ser campeão. Aí vem o Nottingham Forest, entendeu? Era uma formatação muito diferente, tá ligado? E tinha muito mais times alternativos, times diferentes, assim, que a gente não tá acostumado a ver sempre competindo, cara. Pô, Malmo, pensa aí, cara. Hoje em dia, pensa qual que é a possibilidade de um Malmo FC chegar numa final, tá ligado? Cara, loucura. Após anos em divisões inferiores, o clube retornou à Premier League na temporada 2022-23. E na atual temporada, agora que estou gravando esse vídeo, a temporada 24-25, o clube ocupa uma posição de destaque, figurando entre os primeiros colocados, com uma defesa sólida e investimentos estratégicos, as perspectivas de retornar ao cenário europeu e, quem sabe, sonhar novamente com a orelhuda, são promissoras. E agora, saindo da Inglaterra, agora a gente vai falar de um clube que está num país localizado lá no leste europeu. E, curiosamente, um país que fala um idioma que veio do latim, assim como o nosso português. Vamos falar do Steaua Bucareste, da Romênia. Em meio aos ecos da Guerra Fria, em 1947, foi fundado o Steaua București, clube ligado ao exército romeno. Dominante no cenário nacional, o Steaua buscava...
O engraçado do Steaua Bucareste é que ele foi um time que hoje ele tá meio que, entre aspas, dividido em dois, tá ligado? É um bagulho bem complexo, tá? Se não me engano, em bagulho de justiça na Romênia, inclusive. Por muito tempo o time foi financiado pelo exército da Romênia. E só que acabou que chegou, se eu não me engano, um determinado momento que chegou um empresário e começou a fazer investimentos, meio que comprou o clube do exército. Só que aí o exército meio que se sentiu enganado, se sentiu assim, ludibriado, e acabou entrando com um processo que acabou fazendo um BO absurdo. E aí surgiu tem o Steaua Bucareste com o símbolo classicão deles lá, que a gente viu eles sendo campeões, e tem esse FCSB, que não é o mesmo Steaua Bucareste, mas ele meio que é o herdeiro, ele meio que herdou os títulos e tal, ele que tem os títulos e as glórias passadas do Steaua Bucareste. O que, obviamente, até então, se eu não me engano, tá em processo ainda, tá um brolho do caralho lá, e é uma briga ferrenha, tá ligado? Entre esse empresário, que se eu não me engano é o dono desse FCSB, e o Steaua Bucareste, que agora tem um outro clube, Steaua Bucareste original, se eu não me engano tá numa segunda ou terceira divisão da Romênia, uma parada assim, tá ligado? Reconhecimento além das fronteiras. Na temporada 1985-86, na Liga dos Campeões, pegou o Barcelona, clube iniciou sua campanha europeia com determinação, superando adversários como o Vejle da Dinamarca, o Olha os times. E o Kusilahti da Finlândia. O clube avançou até a final, onde enfrentaria o poderoso Barcelona. O engraçado dessa final contra o Barcelona é que o Barcelona não conseguiu fazer um gol de pênalti. Foram 4 pênaltis defendidos pelo goleiro do... Eu acho que foi isso mesmo, eu acho que ele vai confirmar isso aí. Se eu não me engano, foram 4 pênaltis defendidos pelo goleiro do Steaua Bucareste. Porque é, mano, é um bagulho assim absurdo, velho. Absurdo de maluco. Barcelona, no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha. A final foi uma batalha tensa que terminou em 0-0, após o tempo regulamentar e a prorrogação. Nos pênaltis, o goleiro Helmut Dukadam tornou-se herói ao defender as 4 cobranças do Barcelona. Exatamente. Eu só não lembrava o nome dele, Dukadam. Eu ia falar do Dek, só que o do Dek é do Liverpool lá de 2005, lá do Milagre de Istambul. Cara, mano, 4 pênaltis defendidos numa partida contra um Barcelona que já era um Barcelona bem forte, entendeu? Um Barcelona que ainda não havia ganho uma Champions League, mas era um Barcelona, se não me engano, atual campeão espanhol, e pá, pipipipopô. E, cara, absurdo, mano. 4 pênaltis, mano. Nem no Várzea a gente vê isso, cara. Eu não imagino no final de Champions. Mano, é sensacional. Por 2-0 e o título inédito para o Steaua. Essa conquista não só colocou o clube no mapa do futebol europeu, mas também inspirou uma nação inteira. Nos anos seguintes, o Steaua manteve-se competitivo, mas não conseguiu repetir o feito europeu. Atualmente, ele chega na final mais uma vez contra o Milan, só que aí toma um sapeco absurdo. Foi em 89, se eu não me engano, eles chegam na final e, nossa, eles tomam 4-0 assim de perder o rumo de casa. Mas também, pô, um time com Van Basten, Rudi Gullit, Baresi, essa galerinha aí, eu acho que não... acho que não tinha muito o que fazer não, né, gente? o clube enfrenta desafios financeiros e estruturais, buscando retomar a hegemonia no campeonato romeno. Embora o cenário europeu pareça distante, a rica história do Steaua serve como lembrete de que, no futebol, surpresas sempre podem acontecer. Uma curiosidade que vale ser dita aqui sobre o Steaua Bucareste é que, no final dos anos 90, mais precisamente ali no ano de 1998, o clube antes pertencia, como eu disse, ao exército romeno. Exatamente. Toda a administração, toda a gestão do clube era feita pelo exército da Romênia. A partir de 1998, o clube foi cedido a empresários, porque o exército alegou que não conseguiria mais dar conta da administração. Exatamente. Em 2004, um empresário chamado Didi Becali assumiu a administração majoritária. Esse Didi Becali, se eu não me engano, pelo menos que eu li na época que começou toda essa treta do Steaua Bucareste, ele meio que era aquele empresário trambiqueiro, aquele famoso empresário malandrinho, cheio das manhinhas, cheio dos miguezinhos, tá ligado? Cheio daquelas... Entendeu? Aí o exército meio que se sentiu ludibriado, se sentiu assim, roubado, e aí tá um embrólio do caralho aí. Cresceu e tem ligações, de certa forma até hoje, com partidos com viés mais nacionalista na Romênia. É um cara bastante polêmico, e inclusive a gente vai ver que essa polêmica aí, de certa forma, prejudicou bastante o decorrer da história do clube. Em 2015, gerou uma crise muito grande,
Se vocês forem reparar, hoje em dia, o escudo do Steaua Bucareste é diferente do escudo atual do Steaua Bucareste. Isso porque não se trata mais do mesmo clube, exatamente. Atualmente, o clube é conhecido como FCSB. Isso porque, com tantas polêmicas que esse empresário se envolveu, o exército até quis resgatar de volta a administração do clube. O exército romeno e os torcedores mais fanáticos não conseguiram retomar a administração do clube, mas conseguiram proibir a utilização tanto do escudo quanto do nome original. Então, hoje em dia, o clube não é mais conhecido como Steaua Bucareste, pelo menos não oficialmente FCSB. É esse o nome. O nome oficial é FCSB, que nada mais é do que as siglas de Futebol Clube Steaua Bucareste. E o escudo também foi obrigado a ser mudado. Os torcedores mais fanáticos, inclusive, formaram um novo clube chamado Steaua Bucareste, que atualmente joga a segunda divisão do Campeonato Romeno. E detalhe, tá por isso aqui de subir para a primeira divisão. A gente vai ver que vai ser um clássico terrível. Já imaginou, cara? Um clássico entre Steaua Bucareste contra Steaua Bucareste. Que loucura. Apesar de toda essa polêmica, o FCSB atualmente mantém todos os títulos do antigo Steaua Bucareste. Exatamente. Então, ele herdou... exatamente. Ele perdeu a identidade visual e o direito de usar a marca, possamos dizer assim, do Steaua Bucareste, nome e tal, emblema, escudo, essas coisas. Mas ele ainda continua com todos os tentos, continua com todos os títulos, continua com todas as glórias. A história ainda tá ali. Ali é o Steaua Bucareste, só que sem o escudo, sem o emblema do Steaua Bucareste e sem o nome, entendeu? É estranho, é tipo como se fosse assim, você tem todas as suas memórias, você tem todas as suas glórias, mas você não pode utilizar seu nome, você não pode usar seu nome. Por exemplo, meu nome é Felipe, entendeu? Então eu ainda tenho todas as minhas glórias, eu tenho todas as minhas glórias, todos os meus títulos, tenho tudo, mas menos o meu nome, menos o que me identifica, entendeu? E por isso que tem, cara, por isso que tem a FCSB e aquele escudo meio estranho lá. O título da Champions League, todos os campeonatos romenos e demais conquistas do passado ainda se mantêm com esse atual clube. E ainda no leste europeu, agora a gente vai falar de outro clube ainda mais popular e que também tem suas origens e suas raízes no exército local. Vamos falar do Estrela Vermelha de Belgrado. No coração dos Balcãs, em 1945, emergiu o Crvena Zvezda. Para ficar mais fácil, vamos falar apenas Estrela Vermelha, que é o nome em português. Destinado a tornar-se um símbolo de orgulho nacional, após décadas de domínio doméstico, o clube almejava a glória europeia. Na temporada 1990-91, na Liga dos Campeões, o Estrela Vermelha apresentou um futebol envolvente. Cara, e o engraçado que o Estrela Vermelha basicamente só fez essa campanha boa na Champions, depois sumiu, cara. Eu não lembro de nenhuma outra campanha dele que realmente tenha sido isso aí. Eles foram lá, venceram a Champions, venceram o Mundial, se eu não me engano, venceram também a Supercopa Europeia. Acabou, zeramos o game, gente, zeramos o game. Sabe aquela pessoa que só quer fazer o básico e... tá bom, já fiz o que eu tinha que fazer e acabou. E basicamente foi isso que o Estrela Vermelha fez, cara. Ganhou 91, se não me engano, contra o Olympique de Marseille nos pênaltis de novo. Foi um jogo bem disputado, se não me engano, 0x0 ou 1x1, uma coisa assim. Ou foi 1x0? Eu não lembro, cara. Eu acho que foi, ou foi nos pênaltis ou foi... Mano, eu acho que foi 1x0. Ganhou de 1x0 do Olympique de Marseille, se eu não me engano. Um bagulho assim. Eliminando equipes como Grasshopper Zurich, Rangers e Dinamo Dresden. Na semifinal, superou o Bayern de Munique, garantindo uma vaga na final contra o Olympique de Marselha, realizado no estádio San Nicola em Bari, na Itália. A final foi marcada por cautela de ambos os lados, resultando em um empate sem gols. Exatamente. Na disputa de pênaltis, o Estrela Vermelha prevaleceu por 5-3, conquistando o título europeu e escrevendo seu nome na história do futebol. É um time da Sérvia, né, cara? Durante a dissolução... Da Sérvia não, no caso da Iugoslávia. Durante a dissolução da Iugoslávia. Foi bem no comecinho ali da dissolução da Iugoslávia, o começo ali da saída da Croácia, da independência da Croácia, a independência, se eu não me engano, da Eslovênia, se eu não me engano. E aí tem a questão de Kosovo, tem a questão lá de... Aí teve a questão com Bósnia e Herzegovina, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque provavelmente é só vocês pesquisarem a dissolução da Iugoslávia. É um BOzão do caralho, é uma politicagem, é o sangue derramado pra caralho, é coisa absurda. Então, esse time, o Estrela Vermelha, ganhar todos esses títulos nesse contexto aqui é bem maluco, entendeu? É bem isso aí, tá ligado? Mas, porra,
é um contexto muito bacana. Se você for pegar, cara, um país literalmente em guerra, bomba pra todo lado e os caras ganham Champions. Futebol. Loucura. Essa vitória foi um marco não somente para o clube, mas também para toda a região dos Balcãs. Atualmente, o Estrela Vermelha continua a ser uma força dominante no futebol sérvio, frequentemente participando das competições europeias. Embora os tempos tenham mudado e a concorrência seja mais acirrada, o espírito combativo do clube mantém viva a esperança de futuras conquistas continentais. E agora nós vamos voltar para a Europa Ocidental para falar de outro clube muito popular no seu país. Vamos falar do Feyenoord. Eu acho que eles ganham o Mundial contra o... Mete um 3-0 gostosíssimo pra cima do, do Colo-Colo, tá ligado? O Colo-Colo que era campeão da Libertadores na época. Ganharam do... Você vê, cara, literalmente o que eu falei, os caras foram lá, ganharam o Champions, ganharam o Mundial, se não me engano, ganham a Supercopa, a Recopa Europeia e acabou, mano, zeramos o game, é isso aí, acabou. Eu acho que não precisam fazer muita mais coisa assim pra se provarem, né, porque, porra, é um time da Sérvia, a gente sabe, historicamente, não, porra, você competir com times da Inglaterra, com times da Alemanha, recentemente agora Paris Saint-Germain, entendeu? Ou da Espanha, principalmente, porra, aí é difícil, né, cara? Nas margens do rio Mosa, em 1908, nasceu o Feyenoord Rotterdam, clube que se tornaria um dos pilares do futebol neerlandês. Após estabelecer-se como potência doméstica, o Feyenoord... Um dos maiores times da Holanda, ou como você queira chamar, no caso, o nome correto, né? A nomenclatura correta, é Países Baixos, ou Netherlands. E não é um time pequeno, cara. É por isso que tem a questão do, entre aspas, aqui. Eu acho que ele ganha em 71 contra o Celtic, se eu não me engano, na final. Eles ganham, acho que 4-3, 4-1, alguma coisa assim. Só que, novamente, é um time que não... É um time que faz essa campanha, depois não tem outras campanhas, assim, muito expressivas, que pelo menos que eu me recorde de momento. Mas depois aí conseguem ganhar. Também tem 2 títulos, Supercopa. Ganham Supercopa Europeia, tem 2 títulos da. Como é que fala, cara? Da UEFA Europa League, tá ligado? De vez em quando estão voltando. Sempre estão disputando a Champions League, se eu não me engano, tá no playoff da Champions League desse ano. Também ganham, sempre estão ganhando ali de vez em quando sobra um pouco ali, acabam vencendo o campeonato holandês. Então, é isso, cara. É só um time que... caramba. Nossa, desculpa, gente. Desculpa a agressividade. Mas é só um time que basicamente não... Possamos dizer, não consegue ser mais protagonista, tá ligado? Principalmente numa questão de Champions League. Mas é isso, cara. É um time gigantesco. O Feyenoord buscava desafios maiores. Na temporada 1969-70 da Liga dos Campeões, o clube teve uma campanha memorável, enfrentando e superando adversários como o KR Reykjavik, o Milan e o Legia Varsóvia. Na final, disputada em San Siro, em Milão, enfrentou o Celtic. Em um jogo emocionante, o Feyenoord venceu por 2-1 na prorrogação, conquistando o seu primeiro título europeu. Essa vitória não só elevou o status do clube, mas também abriu caminho para o reconhecimento internacional do futebol neerlandês. Novamente eu tenho que dizer aqui, né? Existe a Holanda e existem os Países Baixos. A Holanda é um... A Holanda é uma província, tá ligado? Tem, se não me engano, a Holanda do Sul e a Holanda do Norte. Só que é uma brisa lá de que como as mercadorias, a maioria das exportações que vinham ali dos Países Baixos saíam ali dos portos da Holanda, vinha lá carimbado Holanda, 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 Holanda. Aí chegou um certo ponto que todo mundo começou a conhecer os Países Baixos como Holanda, tá ligado? E por aí ficou e acabou ficando, cara. E hoje em dia, principalmente no Brasil, eu acho que é muito difícil que, principalmente se a gente for falar de uma forma mais informal, assim, no dia a dia, ninguém vai chamar Países Baixos, ninguém vai falar Países Baixos, Países Baixos, Países Baixos. Não, vai falar Holanda e foda-se, cara. Eu conheço muita gente aí que tá pouco se fudendo pra essa porra. Mas, obviamente, se você for, sei lá, se for fazer uma redação, um artigo sobre o país, lembre-se de chamar de Países Baixos, porque você pode tomar um 0 ou, sei lá, ser reprovado de alguma forma, ou acabarem não levando a sério o seu artigo ou o que você esteja escrevendo, por você não falar o nome do país corretamente, entendeu? pedaço, é um território dos Países Baixos.
Atualmente, o Feyenoord continua a ser uma presença constante nas competições europeias. Embora não tenha repetido o sucesso de 1970, com uma base de torcedores apaixonada e investimentos em talentos jovens, o clube mantém viva a ambição de retomar o topo do futebol europeu. E agora nós vamos voltar para a Inglaterra para falar do Aston Villa. Em 1874, nascia em Birmingham o Aston Villa Football Club, destinado a ser um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra. Após décadas de conquistas domésticas, o ápice veio na temporada 1981-82. Nessa campanha da Liga dos Campeões, o Aston Villa superou adversários como o Valur da Islândia, o Dinamo Berlim e o Anderlecht, chegando à final contra o Bayern de Munique. Vocês estão vendo, cara? Vocês estão vendo? Isso que eu tô falando, cara. Era um contexto totalmente diferente. Esses times aí esquisitíssimos, assim, principalmente esquisitíssimos no sentido assim de a gente não vê, a gente não sabe quem que são esses times. A gente não vai ver futebol finlandês, a gente não vai ver futebol islandês, a gente não. Cara, tinha até time da Alemanha Oriental, tá ligado? Quando a Alemanha era separada ainda em duas, entendeu? Uma parte capitalista e a outra comunista, ou socialista no caso, melhor dizendo. Cara, e é isso, cara, era um contexto totalmente diferente. Então, esses times acabaram sendo protagonistas em um contexto de Champions mais democrático, possamos dizer assim, entendeu? Onde eles tinham mais chances de conseguirem alguma coisa. O que no cenário atual eu acho bem difícil mesmo. Por isso que hoje em dia a gente fica bem surpreso, como, sei lá, a gente vê um time assim um pouco mais diferente, um time que a gente não vê tanto, chegando em fases mais agudas, mais incisivas na competição, a gente fica, caralho, que é esse time, de onde que ele veio? Entendeu? Antigamente era isso aí, mano. Era time da Islândia, era time da Letônia, era time da Casa do Chapéu. Tudo chegando em fase aguda, cara. Munique. No dia 26 de maio de 1982, no The Kuip, em Roterdã, Peter White marcou o gol solitário que garantiu a vitória por 1-0 e o título europeu para os Villains. Atualmente, o Aston Villa vive um período de ressurreição. Após temporadas de instabilidade, o clube retornou às competições europeias e tem apresentado desempenhos sólidos na Premier League. Com investimentos estratégicos e uma base de torcedores apaixonada, as perspectivas de voltar a conquistar a orelhuda são otimistas, embora desafiadoras, dado o nível competitivo do futebol europeu contemporâneo. E não somente futebol europeu, né? Até mesmo futebol interno inglês acaba que desfavorece um pouco o Aston Villa. Vai demorar muito tempo. É provável que demore um bom tempo para a orelhuda voltar à sala de troféus do clube. Hamburgo. Era uma vez, em 1887, na vibrante... O engraçado que, tipo assim, o engraçado e muito foda que eles conseguiram passar entre os 8, né? Se eu não me engano, eles conseguiram classificar entre os 8 primeiros indo assim direto para fazer oitavas de final na Champions League, nesse novo formato, ao menos. Nasceu o Hamburger Sportverein, carinhosamente conhecido como Hamburgo. Por décadas, o clube... Cara, eu vou tentar lembrar. O Hamburgo vence... Mano, o Hamburgo vence quem na final? Ele vence de 1-0, vence a Juventus. Construiu sua reputação no cenário doméstico, mas foi no final dos anos 1970 Era uma Juventus muito e boa, início hein? dos anos 80 que viveu seu período áureo. Sob a liderança do técnico austríaco Ernst Happel, o Hamburgo apresentou futebol envolvente e eficaz. Na temporada 1982-83, da Taça dos Clubes de Campeões Europeus, o clube iniciou sua campanha enfrentando o Dinamo Berlim, avançando com um empate fora de casa e uma vitória por 2-0 em seus domínios. Nas fases seguintes, superou o Olympiacos e o Dinamo Bucareste, demonstrando consistência e determinação. A semifinal colocou o Hamburgo frente ao Real Sociedad e com uma vitória agregada por 3-2, cara, Real Sociedad, mano. Vaga, Me fala, quando você vai ver o Real Sociedad hoje em dia chegando numas oitavas de final, cara, numa quarta de final, sei lá, tá ligado? Tão sonhada final. No dia 25 de maio de 1983, no Estádio Olímpico de Atenas, diante da poderosa Juventus, o Hamburgo escreveu seu capítulo mais glorioso. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Félix Magá acertou um chute preciso de fora da área, marcando o único gol da partida. Com uma defesa sólida e uma exibição tática impecável, o Hamburgo segurou a vantagem e conquistou seu primeiro título europeu. Mas tomou baile dos guri do Grêmio depois, né? Naquele pique. Atualmente o Hamburgo enfrenta mundial, desafios no caso, distintos. Né? Após décadas na elite do futebol alemão, o Hamburgo, ele é inimigo da sua própria,
do seu próprio ego. Porque é o seguinte, o Hamburgo, ele era o único time alemão a nunca ter jogado a Série B, a nunca ter sido rebaixado. Mesmo antes ou pós criação da Bundesliga. A Bundesliga, se não me engano, é criada em 56, se não me engano. É tipo La Liga, tá ligado? Tipo La Liga, Premier League, aí a Bundesliga é criada. Ou seja, antes da Bundesliga e depois que foi criada a Bundesliga, ele nunca havia sido rebaixado. E isso se permaneceu até mais ou menos 2018, se não me engano, 2018, 2019. E ele tinha um ego tão forte que eles tinham um relógio no estádio marcando minutos, marcando segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos lá, marcando um horáriozão lá cabuloso de quanto tempo. Se eu não me engano, tava em 50 e poucos anos, entendeu? Aí o que acontece? Eles caem. E já são basicamente umas 6 temporadas consecutivas onde ou o Hamburgo peida na reta final do campeonato da Bundesliga 2 ou ele perde no playoff. Entendeu? Ele sempre perde no playoff. E pensa aqui comigo, de um time que, cara, você basicamente se fudeu, cara. Porque de um time que incaível, agora é um time insubível. É um time que, cara, passou 50 e poucos anos seguidos na primeira divisão. E agora tá lá sofrendo, 6 anos seguidos tentando subir e sempre bate na trave, sempre cai em playoff, sempre cai pra uns times nada a ver, sempre quando é favorito. Cara, se não me engano, teve acho que foi em campeonato de 2023, que eles só tinham que empatar pra subir, só tinham que empatar ou ganhar pra subir. Eles perderam pra um time que tava rebaixado, tá ligado? Só pra você entender um nível de draga, um nível de praga que jogaram nesse time, entendeu? E eu duvido muito que, tipo assim, talvez eles, eu não sei como é que tá a tabela da Bundesliga 2 atualmente, mas eu não duvido nada de agora, nesse exato momento, o nosso querido Hamburgo estar ali entre terceiro e quarto colocado, ali brigando pra subir, e quando chegar nas últimas rodadas ele ou cai pra um playoff e se fuder pra caralho, ou ele, ou como dizem, ele cai no playoff e se fuder pra caralho, ou ele simplesmente nem subir. O clube foi rebaixado para a Bundesliga 2 em 2018. Desde então tem buscado um retorno à primeira divisão, investindo em jovens talentos e reestruturando sua gestão. Embora o caminho de volta ao topo seja árduo, a rica história e a paixão da sua torcida alimentam a esperança de dias mais gloriosos. E quem sabe, um retorno às competições europeias no futuro. Celtic. No coração de Glasgow, em 1887, nasceu o Celtic Futebol Clube, destinado a ser um dos pilares do futebol escocês. Sob a liderança visionária de Jock Stein, o clube viveu uma era dourada na década de 1960. A temporada 1966-67 foi mágica para o Celtic. Na taça dos clubes campeões europeus, que hoje para nós é conhecida como Champions League, o time iniciou sua jornada enfrentando o Zurich, avançando com 2 vitórias convincentes. Olha os times. Nas fases seguintes superou o Nantes e o Vojvodina, demonstrando um futebol o Vojvodina. A semifinal colocou o Celtic frente ao Dukla Praga, com uma vitória agregada. Se eu não me engano, esse Vojvodina, acho que é Vojvodina, cara, é um time de uma região semi-autônoma lá da Sérvia. Não é igual acontece em Kosovo, mas é uma região ali que ele era, durante a Iugoslávia, era uma região meio que autônoma, era tipo um Mônaco da vida ali dentro da França, só que hoje faz parte é mais uma província lá do, se não me engano, eu acho que é basicamente uma província da Sérvia, tá ligado? E esse time é de lá. Por 3-1, garantiu sua vaga na final. Em 25 de maio de 1967, no Estádio Nacional de Lisboa... Se eu não me engano, essa Inter aqui era aquela Inter que eu acho que eles iam para a terceira final consecutiva e acabaram perdendo. O Celtic enfrentou a Inter de Milão, conhecida por seu estilo defensivo. Após sair atrás no placar com um gol de pênalti, o Celtic manteve sua filosofia de ataque e virou o jogo com gols de Tommy Gemel e Steve Chalmers, vencendo por 2-1. Assim tornou-se o primeiro clube britânico a conquistar a principal competição europeia. Atualmente, o Celtic continua a dominar o cenário. Mas basicamente só existe Celtic e Rangers lá na Escócia, né, cara? Então meio que não tem, tipo assim, e o Rangers faliu em 2012 e o Celtic foi empilhando, ganhando bagulho de, vou te falar, 10 títulos seguidos, tá ligado?
Então, tipo assim, não tem muito parâmetro de competitividade dentro do futebol do futebol escocês. Mas e você vê isso aí, pô, o Celtic costumeiramente toma goleadas acachapantes na, na Champions League toda vez que participa, cara. Tomou 7 de Barcelona, tomou 6 de Real Madrid, recentemente acho que tomou 7 do Liverpool, tomou porradão do Borussia Dortmund. Eu acho que foi o Borussia Dortmund ou o Liverpool, porque eles tomaram uma porrada absurda, tá ligado? E é isso, cara. Provavelmente é um time que nunca mais vai vencer. Muito pouco provável, na realidade. Dada a tamanha competitividade e disparidade dos times mais ricos, entendeu? No presentes no campeonato. E, cara, vou te falar. E o engraçado é que esse time campeão do Celtic só tinha jogador escocês, não tinha nenhum jogador gringo, né? Não tinha nenhum jogador de fora do país, eram todos escoceses, o que dá até um quê a mais de orgulho nacional e tal. Bacana, bacana. Cenário doméstico escocês, conquistando diversos títulos nacionais. No entanto, no cenário europeu, enfrenta desafios maiores devido à disparidade financeira em relação aos principais clubes do continente. Apesar disso, a paixão da sua torcida e a tradição do clube mantém viva a esperança de futuras campanhas memoráveis na Liga dos Campeões. PSV Eindhoven. Em 1913, na cidade de Eindhoven, foi fundado o Philips Sport Vereniging, conhecido como PSV, inicialmente como um clube para funcionários da empresa Philips. Com o tempo, o PSV estabeleceu-se como uma das potências do futebol neerlandês. A temporada 1987-88 foi histórica para o clube. Na Taça dos Clubes de Campeões Europeus, o PSV iniciou sua campanha enfrentando o Galatasaray, avançando com uma vitória e um empate. Nas fases seguintes, eliminou o Rapid Viena e o Bordeaux, destacando-se pela solidez defensiva. A semifinal contra o Real Madrid foi equilibrada, com 2 empates sem gols, mas o PSV avançou graças ao critério dos gols fora de casa. A final disputada em 25 de maio de 1988 em Stuttgart. Calma, eu vou lembrar com quem que eles jogaram. Foi contra o PSV, ganhou de quem, cara? Caralho, eu não vou lembrar, mano. Mano, ganhou do Bayern de Munique? Cara, eu não lembro. Eu acho que foi do... Mano, eu não vou lembrar, mas acho que foi do Bayern de Munique. Colocou o PSV frente ao Benfica. Era o Benfica. Após o empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Com precisão nas cobranças e uma defesa crucial do goleiro Hans van Breukelen, o PSV venceu por 6-5, conquistando seu primeiro título europeu. Atualmente, o PSV continua a ser uma força dominante nos Países Baixos, frequentemente disputando títulos nacionais e participando das competições europeias. Embora os desafios no cenário continental sejam significativos, o clube investe em talentos jovens e mantém a ambição de repetir as glórias do passado na Liga dos Campeões. Essas histórias refletem a rica tapeçaria do futebol europeu, onde... É basicamente isso, cara. Mano, é muito foda ver esse tipo de vídeo, porque você acaba se adentrando dentro de uma história muito rica. Você acaba tendo noção do quão um campeonato é extremamente variado e quantos times assim que você provavelmente nunca ouviu falar. Pô, quem que Voivodina, Dynamo Dresden e por aí vai, tá ligado? Então, eu já deixei até meu like aqui. É um vídeo do caralho, é um vídeo excelente, é um vídeo que também te refresca a memória de que o futebol europeu não é só Liverpool, não é só Real Madrid, não é só Barcelona. Tem muitos outros times aí que merecem um pouco mais de reconhecimento, que merecem um pouco mais de respeito, possamos dizer assim. E é isso, cara, porra. E provavelmente é um campeonato que nunca mais, que não vai voltar a ser assim, e vai ser sempre aquele campeonato onde quando aparece um time um pouco mais surpreendente, um time um pouco, uau, esse time, o famoso azarão, tá ligado? A gente vai torcer, vai acabar torcendo por ele e tal. E é isso, cara. É um campeonato que se elitizou muito, é um campeonato que se, tipo assim, foi até chegar no que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia é muito fora da caixinha você pensar que qualquer time que não seja um super time como o Real Madrid, ou algum time da Premier League, ou o Bayern de Munique na Alemanha, acabe vencendo o campeonato, entendeu?
Mas é basicamente isso, gente. Quero agradecer a todo mundo. Agradecer a vocês, aos meus... Chegamos aos 6 inscritos. Muito obrigado. E nos vemos outro dia. Hoje, amanhã, depois ou depois. Obviamente, quem pegou, pegou. E é nóis. Sem mais enrolação. Falou.